Paz do Senhor para todos, para todas. Estamos começando mais uma live da Glorinha Ensina. E alguém que já for entrando, já vai me dando um joinha aí, já vai falando para mim se tá tudo certo, como o som tá chegando, como a imagem tá chegando aí para vocês, combinado? Tô só organizando umas coisas aqui e nós já vamos começar. Tô vendo que já tem algumas pessoas chegando. A equipe da Glorinha Ensina já está a postos. Cida Germano, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está chegando bem? André Araújo. Hoje eu estou um pouquinho mais longe de vocês porque eu acabei preferindo fazer essa live de pé, né? Porque o recurso que eu trouxe ele é um pouco grande. Então, acho que para vocês terem uma visualização melhor, fica melhor de pé, tá bom? Estamos acabando de nos organizar aqui e já vamos dar início, tá? Enquanto vocês vão chegando. Marlene, a paz do Senhor, lindeza. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Andréia. Estão me ouvindo bem, então, né? Ana Silva, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de cada uma. Joelma, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. Eu já estava com saudade de vir por aqui, né, de estar por aqui, porque a última live nós fizemos pelo Instagram, né, e senti falta de algumas por lá, mas aprove o Senhor, né, e o Senhor está abrindo as portas, né, para nós, graças a Deus por isso. Então a gente vai aí intercalando, atendendo um pouquinho aqui, atendendo um pouquinho no Instagram, e assim a obra do Senhor vai sendo feita, não é? Vamos só ajustando aqui algumas coisas. Valdete Silva, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Já estamos aqui a postos, são 19 horas e 28, né? O nosso propósito é começar às 19h30, então vamos esperar aí mais algumas pessoas entrarem, porque aí a gente já dá início e todo mundo pega aí do começo. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Fiquem até o final, porque é muito importante essa aula e eu vou passar alguns recados para vocês também, concernentes a tudo isso que a gente tem feito, tá bom? Deus abençoe.
Rosana, Deus abençoe, seja bem-vinda, graça e a paz, Deus abençoe sua vida, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor, que o Senhor nos conceda uma noite abençoada na presença dEle, amém? Muito bem, então, são 19 horas e 30 minutos e o nosso objetivo é mesmo começar no horário e terminar no horário, né? Pode ser que hoje, por ser uma aula modelo, a gente termine um pouquinho antes, tá? Antes de começar, eu quero mandar um tchau pra Gabi. A Gabi tá lá no Paraná me assistindo e a internet tem essas coisas, né? Acaba, assim, aproximando um pouco mais a gente. Deus abençoe a sua vida, Gabi. Compartilha aí esse vídeo, viu? Muito bem, meus queridos e queridas. Antes de nós começarmos a live, então, né, oficialmente a nossa aula modelo, porque a live nós já começamos, mas antes de nós começarmos a nossa aula modelo, eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês e eu deixei tudo aqui anotadinho e é coisa rápida, tá? A gente já vai seguir com a aula modelo. Tô vendo que nós estamos em 9 pessoas assistindo agora. E quem chegar depois acaba voltando e assistindo completo, né? Depois que essa live terminar. Porque ela vai ficar salva tanto aqui na nossa página, como lá no YouTube também, no nosso canal do YouTube também, tá bom? Muito bem. Primeiro recado que eu quero passar para vocês é com relação ao nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp atingiu um número limite de participantes. Então, nós não estamos tendo como configurar o grupo para que todos interajam, né? Para que todos participem ali de uma maneira mais assim, mandando sugestões, né? Comentando, enfim. E a gente também não tem como adicionar mais ninguém, tá? Por conta de ter atingido esse número de participantes, tá bom? Caso vocês que estão no grupo conheçam alguém que queira fazer parte da nossa comunidade e tudo mais, peça para essa pessoa ter um pouquinho mais de paciência. E eu também peço que vocês, né, que já estão no grupo, tenham um pouquinho mais de paciência com relação a isso, porque nós estamos vendo sim aí a possibilidade de criar um outro grupo, mas tudo isso tem que ser feito com muita calma. A gente não quer simplesmente criar o grupo por criar, tá? A gente quer fazer tudo muito na direção do Senhor, fazer tudo com muita ordem, né? Porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Então, abrir o grupo por abrir, a gente podia abrir e colocar todo mundo lá, né? Mas não é esse o intuito da Glorinha Ensina, tá? Então, que vocês tenham aí um pouquinho mais de paciência. Enquanto nós não conseguimos abrir um outro grupo, tanto vocês que estão nos assistindo, que ainda não entraram no grupo, ou as pessoas que vocês conheçam que não conseguiram entrar no nosso grupo do WhatsApp, pode nos seguir, né, nos acompanhar através das redes sociais. Nós temos aí a nossa página no Facebook, nós temos lá no Instagram também e temos o canal do YouTube. Então, assim, é tudo muito ligado, sabe? Uma coisa com outra. Algumas coisas, poucas coisas, nós estamos publicando lá no grupo que não estamos publicando nas outras redes sociais. Mas isso logo vai ser corrigido. Então, você continua aí nos seguindo, continua aí nos acompanhando, que vem coisa muito boa por aí, eu tenho certeza que vai ser de bênção para vocês, tá bom? Então, o primeiro recadinho que eu tinha era esse, tá? Para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a tia Vera Barreto, sou da equipe da Glorinha Ensina. Essa página que você está participando hoje é a página oficial da Glorinha Ensina, e além dessa página nós temos então o Instagram e o canal do YouTube. Vamos deixar aí os links caso você queira nos seguir, né, através dessas redes sociais. Vai ser uma alegria muito grande, tá bom? Outra coisa, sobre o sorteio da agenda, eu vou pedir licença para vocês sair um pouquinho aqui do foco. O sorteio da agenda. Essa agenda, nós fizemos a proposta, né, que quem se inscrevesse no curso Criando com EVA e nos seguisse nas redes sociais, ou Facebook ou
Instagram, estaria participando do sorteio dessa agenda. Essa agenda é uma agenda permanente do professor do Ministério Infantil. Ela é lá do tio Adriano. Conversamos com o tio Adriano e ele autorizou que nós fizéssemos essa divulgação desse trabalho dele, e é uma agenda maravilhosa, tá? Ela é super completa. Tem dinâmicas, tem teatro, memorização de versículos, lições bíblicas e brincadeiras, e tem muita coisa, sabe? Tem jogos, e a cada dia ela vem com uma sugestão, louvores. É uma agenda muito completa, é um material muito bom para você ter aí. Então, assim, você se inscreveu no nosso curso Criando com EVA, está seguindo ou Instagram ou Facebook, pronto, você já vai participar do sorteio. E esse sorteio vai acontecer sábado agora, dia 26, através de uma live que nós vamos fazer aqui no Facebook, tá bom? Nós iríamos fazer hoje, mas como a gente quer fazer assim com a maior transparência possível, nós baixamos um sistema no computador e queremos fazer com a maior transparência possível. Então o que nós decidimos? Fazer uma live somente para o sorteio, tá? Porque pode tomar algum tempo e a gente não quer assim misturar uma coisa com outra, tá? Então no sábado, dia 26, às 19 horas, nós estaremos aqui para fazer o sorteio através de uma live aqui na página do Facebook, combinado? E por falar em Criando com EVA, eu quero saber de vocês, né? Quem aqui já fez inscrição, quem já recebeu o link, quem já assistiu, tá assistindo, vai assistir mais tarde, comenta aí, aproveita essa live e vai comentando aí pra gente sobre o curso Criando com EVA, se vocês estão gostando, o que é que vocês estão achando, tá bom? Esse curso Criando como EVA, ele foi feito de uma maneira assim muito básica, tá? Justamente para dar condições para vocês, para quem não tem assim muita habilidade de trabalhar com EVA, para que possa ter condições de trabalhar. Então assim, é um pontapé, sabe? A gente está ensinando assim o beabá, tá? Para que vocês tenham condições de se desenvolverem aí, fazerem os seus próprios recursos visuais. Mas nós já estamos pensando na possibilidade de fazer um módulo 2 com algumas coisas mais assim, como que eu vou falar para você, mais elaboradas, tá bom? Então tá aí no azeite ainda, vão orando por nós, pro Senhor nos dar graça, pro Senhor nos dar sabedoria, nos dar a direção, para que tudo seja feito mesmo na direção dele, combinado? Então fiquem aí esperando. Outra coisa, isso mesmo. Eram só esses dois avisos. Sobre a live, né? Sobre o grupo e avisar também sobre a agenda, tá? O sorteio da agenda. Amém? Muito bem. Sobre a nossa live de hoje. Caso vocês estejam... Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a todos esses avisos que eu dei, vocês podem também deixar aí no comentário, porque tem uma pessoa da equipe da Glorinha Ensina que ela já vai responder para você, tá? Caso ela não saiba, não consiga responder para você, porque é algum assunto concernente à lição, então ela me passa depois e a gente vai responder para você assim que for possível, combinadinho? Então tá bom. Então sobre a nossa live, nós já vamos dar início na nossa aula modelo. Eu não separei um versículo para hoje, porque nós vamos usar o versículo da lição bíblica e a oração também nós vamos fazer juntamente na lição bíblica, tá? Eu só vou me organizar aqui com relação aos visuais, tomar uma aguinha e eu já venho para nossa aula modelo. Muito bem, então. A nossa proposta, quando nós apresentamos então o recurso visual do Dr. Jesus, fosse que a gente trouxesse também uma aula modelo, tá? Porque a gente tem uma preocupação muito grande de dar para vocês todo o subsídio possível
para que vocês possam trabalhar na prática aquilo que nós ensinamos aqui. Porque chegar e apresentar o recurso do Dr. Jesus, né? A gente pode chegar, apresentar e tudo bem. Mas a gente quer algo mais, a gente quer fazer diferença, tá? Então, a gente quer, assim, realmente abençoar a vida de vocês. Porque a gente pode apresentar o recurso e pronto, mas não seria completo. Então a gente sempre tem trazido assim as aulas modelos também, tá? Então por isso é que nós optamos por fazer essa aula modelo no dia de hoje, tá bom? Então a história que eu escolhi, né, é a história de Bartimeu e no final eu vou comentar alguma coisa sobre isso. Combinado? Então aqui, por aqui tá tudo certo. Eu vou ministrar como se estivesse ministrando para as crianças, tá bom? Então, a partir de agora já não vou ter como mais interagir, porque eu vou ministrar como se nós estivéssemos mesmo num culto. Mas isso não impede você de já usar esse recurso para uma live, tá bom? Muito bem. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui para mais uma história, para nós conhecermos um pouco mais uma porção da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando dessa palavra com vocês. Mas antes de nós começarmos, vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que pode estar trazendo alguma preocupação, algum sentimento ruim ao nosso coração. Vamos colocar diante do Senhor todas as nossas aflições. Aí você pode falar assim para mim: ah, mas tia Vera, será que criança tem aflição? Será que criança tem tristeza? Tem sim. Crianças sentem tristeza, crianças sentem aflição, sentem ansiedade. E eu quero falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós nos sentimos assim, nós podemos falar com o Papai do Céu. Quando nós estamos tristes, Papai do Céu ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Então, se você está sentindo alguma coisa, ou se você está sentindo uma dor de cabeça, uma dor de barriga, né? Alguma coisa assim, pode colocar diante do Senhor, porque o Senhor ele nos ouve. Amém? E se está tudo bem na tua casa, então, e se você conhece alguém, está tudo bem na tua casa, está tudo bem com você, mas você conhece alguém que esteja precisando de oração, passando por alguma situação difícil, você também pode apresentar essa pessoa diante do Senhor. Então vamos orar? Colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração, de olhinhos fechados. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, te louvamos, Senhor Jesus, por mais essa rica oportunidade, Pai. Deus eterno, Deus todo-poderoso, eu quero pedir, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Pai eterno, Pai querido, que o Senhor possa nos visitar, Pai. Senhor, visita cada uma das pessoas que estão participando, Senhor, dessa live. Visita, Senhor Jesus, cada uma das pessoas, Pai, que estão assistindo esse vídeo, meu Deus. Alcança, Senhor, com a sua misericórdia. Aquelas que, Senhor, que estão, Pai, desanimadas, aflitas. Aquelas, Senhor Jesus, que estão, Pai, muitas vezes sentindo, Senhor, tristeza no coração. Que o Senhor, pela sua misericórdia, Pai, venha se manifestar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, alcançar, meu Deus, com a sua misericórdia, trazendo, Senhor, o consolo, trazendo, Senhor, a paz, trazendo, Senhor Jesus, o seu conforto, Pai, o conforto do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, Pai, que eu possa ser um canal de bênção, Senhor, na vida dessas pessoas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Repreenda todo o mal, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que for impedimento, que o Senhor venha tirar, Pai, das nossas vidas nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Muito bem, crianças. O nosso versículo hoje
da história de hoje, ele está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, e o versículo 12, a parte B do versículo 12. Quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe a Bíblia porque não tem? Levanta a mão. E quem não trouxe a Bíblia porque esqueceu? Esqueceu de trazer a Bíblia. Olha, sabe que eu vou dar uma dica para vocês? Todas as vezes que vocês vierem na casa do Papai do Céu, todas as vezes que vocês vierem na igreja, quando você estiver ali já separando a sua roupa, o papai já separou a chave do carro, coloca a sua Bíblia junto, aí você não esquece mais. É importante nós trazermos a Bíblia na casa do Papai do Céu, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando aos nossos corações. E é muito importante que a gente acompanhe na Bíblia, toda vez que o pastor ou que alguém tenha a oportunidade de ler a Bíblia lá na frente, é bom que a gente acompanhe aqui na nossa Bíblia. Tá combinado? E quem não tem a Bíblia, peça pro papai, peça pra mamãe, peça pra alguém, né? Pra algum adulto aí, comprar uma Bíblia pra você. No dia do seu aniversário, se estiver chegando, aí você fala, olha, eu não quero nada, eu não quero jogo, eu não quero carrinho, eu não quero videogame, eu não quero nada. Eu quero uma Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser o melhor presente da sua vida. Amém? E para quem trouxe a Bíblia, então, a nossa leitura bíblica, ela está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Aí você pode falar assim para mim, tia Vera, mas eu não sei ler ainda. Não tem problema. Preste bem atenção na história que eu vou contar hoje. E depois você vai pedir para alguém, algum adulto, ou teu irmão que já saiba ler, tua irmã, teu priminho que já saiba ler, fala assim, olha, leia para mim a história que a tia Vera contou, mas eu quero que leia na Bíblia. E você vai ver que história linda que está registrada aqui na palavra do Senhor. Amém, crianças? Muito bem. A história de hoje, então, através da história de hoje, nós vamos conhecer um homem, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que vocês foram no culto ou que vocês foram em algum outro lugar e vocês chegaram muito tarde em casa. Tá escuro, já tá muito tarde. O que é que vocês fazem quando vocês vão entrar dentro de casa? Quando vocês vão entrar em casa, o que é que vocês fazem? O que é que a gente tem que fazer? Qual a primeira coisa? Acender a luz, não é? É isso mesmo. Nós temos que acender a luz, porque se a gente não acender a luz, a gente pode tropeçar em alguma coisa, a gente pode pisar no gato, a gente pode pisar no cachorro, a gente pode se machucar. Por isso a gente tem que acender a luz, porque a luz, ela mostra o caminho que a gente vai andar. Não é verdade? A história de hoje vai nos mostrar, vai nos falar sobre um homem. Um homem que era cego. Esse homem, ele não podia ver a luz do dia. Ele era conhecido lá na cidade onde ele morava, lá em Jericó, como o cego Bartimeu. Essa cidade onde Bartimeu morava, ela era uma linda cidade, conhecida pelas maravilhosas palmeiras que tinha nela. Bartimeu, então, ele era cego. Ele conseguia sentir o vento batendo no rosto dele, na roupa dele, na pele dele, mas ele não conseguia ver as folhas da árvore balançando. Bartimeu conseguia sentir o cheiro, o perfume das flores, mas ele não conseguia ver a beleza das flores. As flores tão lindas que o Papai do Céu criou, ele não conseguia ver. Ele conseguia ouvir os passarinhos cantando, mas ele não conseguia ver os passarinhos cantando. Bartimeu, ele era muito infeliz,
Porque uma pessoa nessa condição é uma pessoa infeliz, não é? Porque ela não consegue enxergar, ela é limitada, ela não consegue enxergar. Hoje em dia, muitas pessoas que têm essa deficiência, que são deficientes visuais, que não conseguem enxergar, conseguem fazer muitas coisas, não é mesmo? Conseguem até trabalhar, conseguem aprender a ler através de um método chamado Braille, onde através da ponta dos dedos delas, elas conseguem sentir um relevo nas páginas. Então elas conseguem ler, elas aprendem a ler. Então hoje em dia, muitas pessoas que têm essa deficiência, elas conseguem fazer muitas coisas e vivem uma vida quase normal. Mas no tempo de Bartimeu não era assim, não haviam esses recursos. E a única coisa que restava para Bartimeu era viver os dias dele ali naquela cidade. Bartimeu, além de ser deficiente visual, além dele ser cego, ele era muito pobre. Porque uma pessoa, como eu disse, naquela condição, não tinha nenhum tipo de trabalho. Bartimeu, ele não era conhecido, por exemplo, assim, o Bartimeu que é o dono do mercado, ou então o Bartimeu que é o carpinteiro. Não, Bartimeu ele era conhecido por uma deficiência que ele tinha. E ele era humilhado por isso e ele vivia às margens da sociedade. Ele vivia pelo caminho e a única coisa que restava a Bartimeu era mendigar. Era mendigar, pedir esmolas, depender das pessoas que dessem um dinheiro para ele poder sobreviver. E todos os dias, Bartimeu então pegava a sua capa, aquela capa que era um símbolo de vergonha, porque naquela capa, alguns estudiosos da Bíblia, pessoas que estudam muito a Bíblia, elas dizem que aquela capa tinha sido entregue a Bartimeu pelo Império Romano. E todas as pessoas que tinham aquela capa, que tinham uma capa daquela, era porque elas tinham o direito, elas poderiam mendigar. Então, todas as pessoas que tivessem algum problema, que tivessem que mendigar, elas teriam que ter uma capa daquela. E naquela capa estava escrito assim: este homem é miserável, este homem é mendigueiro, este homem vive de esmolas. Olha, crianças, que coisa triste. Além dele ser conhecido somente pelo seu defeito físico, ninguém falava, olha o Bartimeu, aquele homem bom, olha o Bartimeu, não. As pessoas falavam, o Bartimeu, aquele cego. E ele era humilhado. E todos os dias então, crianças, Bartimeu, ele pegava a sua capa, porque só podia mendigar se estivesse usando a capa. Se alguém pegasse ele mendigando sem aquela capa, ele seria preso, não poderia. Ele pegava a sua capa, ele pegava o seu cajado, onde ele ia tateando, onde ele ia procurando o caminho para poder passar. Ele pegava ali a sua vasilha e ele ia então pedir esmolas. Que tristeza! Vocês acham que Bartimeu tinha motivo para ser feliz? Vocês acham que ele tinha alguma esperança? Eu acho que não. Ele saía pelas ruas de Jericó e chegava na porta da cidade, um lugar onde ele sempre estava, onde ele sempre sentava, e ali ele ficava. Quando ele ouvia que alguma pessoa estava chegando, ele já falava, uma esmola, por favor, me ajuda, uma esmola, por favor. Algumas pessoas passavam e colocavam uma moeda. Outras pessoas nem se importavam com Bartimeu. Afinal de contas, não era problema delas. E elas nem se importavam com Bartimeu. Bartimeu então vivia os dias dele dessa maneira. E dia após dia, Bartimeu vivia sem esperança. Um dia, quando ele estava ali no lugarzinho dele, sentadinho, pedindo a esmola,
Bartimeu, então, ouviu algumas pessoas conversando. E essas pessoas, então, diziam uma para a outra: ei, você já... Deixa eu deixar aqui. Ei, você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? A outra pessoa falava assim: não, nunca ouvi. Quem que é Jesus de Nazaré? Como você nunca ouviu? Estão dizendo que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Estão dizendo que Jesus de Nazaré é aquele que Deus prometeu que viria salvar o mundo. E olha, ele está andando aí pelas cidades, por Nazaré, fazendo muitos milagres. Uma outra pessoa virou e falou assim: ai, é verdade, eu ouvi dizer que lá na cidade de Caná, lá da Galileia, ele multiplicou, ele transformou a água em vinho numa festa de casamento. Verdade, eu também ouvi falar sobre esse milagre. E as pessoas então estavam ali conversando pertinho de Bartimeu. E Bartimeu então, ele era cego, mas ele não era surdo. E ele então atento àquela conversa, atento a tudo aquilo que as pessoas estavam falando. E as pessoas continuavam então conversando e falando: olha, havia o filho de um oficial também do rei, estava quase morrendo, mas Jesus, quando chegou, ressuscitou o menino. E eles foram falando do milagre. Ah, eu ouvi falar também que lá em Betânia, ele ressuscitou o irmão da Marta e da Maria. Bartimeu, ouvindo aquelas coisas acerca daquele homem, acerca de Jesus, uma esperança voltou ao coração de Bartimeu. E ele então começou a pensar: eu posso, se ele fez isso, se ele fez todos esses milagres, se eu tiver um encontro com Jesus, eu sei que ele pode me curar, eu sei que eu posso voltar a ver. E uma fé muito grande foi tomando conta do coração de Bartimeu. Mas na mesma hora, ele voltou à realidade, ele começou a pensar: mas como que eu vou? Como que eu vou me encontrar com Jesus se ele está tão longe e eu mal consigo andar pelas ruas de Jericó? Eu tenho que andar com esse cajado para poder encontrar o caminho. E como que eu vou conseguir? Nem que muita gente me desse esmola, eu não ia conseguir, eu não ia ter jeito de encontrar Jesus. E Bartimeu então, de novo, voltou a tristeza ao coração dele. E ele seguia a sua vida, dia após dia. Tem uma esmola? Me dá uma esmola? Você pode me dar uma esmola? E ele vivia da esmola que as pessoas davam para ele. Acontece que um dia, ia acontecer uma festa muito importante na cidade de Jerusalém. E a cidade de Jericó ficava bem no caminho de Jerusalém. Todas as pessoas que iam participar daquela festa lá na cidade de Jerusalém teriam que passar por Jericó. E era uma festa que a gente comemora até hoje. Quem sabe que festa é essa? Natal? Não. Era a festa da Páscoa. Os judeus, naquela época, eles já comemoravam a Páscoa. Diferente do que a gente comemora hoje. Hoje, nós comemoramos a Páscoa porque foi na Páscoa que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas naquele tempo, os judeus eles comemoravam a Páscoa em lembrança do livramento que Deus tinha dado para eles quando eles eram escravos lá no deserto. Mas essa é uma outra história que eu vou contar no outro dia, tá bom? Muito bem, então. Bartimeu, ele estava muito animado, porque ali onde ele estava sentado, ele poderia pedir muitas esmolas, porque as pessoas iam passar, ia passar muita gente, e ele então poderia pedir para aquelas pessoas. E ele então foi animado e sentou no lugar onde ele estava, lá na porta de Jericó. De repente, Bartimeu, ali todo animado, né? As pessoas passando e as pessoas dando esmola para ele. Como eu disse, algumas davam esmolas, outras nem ligavam para ele, né? Bartimeu estava muito feliz, mas Bartimeu, ele não sabia que algo maravilhoso
aconteceria naquele dia. Algo que ia mudar a vida dele totalmente. Algo que ia transformar a vida de Bartimeu. Ele nem imaginava. E ele ali, naquela ansiedade de pedir a esmola, né? De pedir o dinheiro, de pedir a ajuda das pessoas, de repente ele começou a ouvir um barulho diferente. Eram muitos passos. E ele logo percebeu que muita gente estava se aproximando de onde ele estava. E ele então perguntou ali para algumas pessoas: ei, o que está acontecendo? Alguém que estava ali perto dele falou assim: é Jesus de Nazaré que está passando. Jesus de Nazaré! Quando Bartimeu ouviu... Só um momento. Desculpa. Quando Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré estava se aproximando, Bartimeu então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele chamava Jesus filho de Davi porque ele já tinha entendido e ele já sabia que o Salvador, o prometido, que Deus já havia prometido, ele seria da descendência do rei Davi. E por isso ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam ali perto começaram a repreender Bartimeu e elas então: cala a boca, Bartimeu, você acha que Jesus vai ouvir você? Ele está indo lá para a festa de Jerusalém, ele não está nem aí, ele está com pressa. E as pessoas começaram a repreender Bartimeu. Aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham ouvido falar de Jesus, mas elas não conheciam Jesus verdadeiramente, porque se elas conhecessem Jesus verdadeiramente, elas iam saber que o Senhor Jesus, Ele ouve, quando nós clamamos, Ele ouve, e Bartimeu sabia que Ele ia ouvir. Ele então, a única coisa que ele podia fazer era gritar, porque ele não podia simplesmente se levantar e ir até onde Jesus estava, porque ele não enxergava. E ele então gritava, e quanto mais as pessoas falavam e repreendiam ele: cala a boca, Bartimeu, Jesus não pode te ouvir, cala a boca, Bartimeu. Mais ele gritava, mais ele gritava. Foi então que o Senhor Jesus, ouvindo que alguém chamava, que alguém clamava por ele, o Senhor Jesus parou. Porque ele sempre para. O Senhor Jesus tem prazer em ouvir a nossa voz. O Senhor Jesus está pronto para parar, para nos ouvir, para nos dar o socorro que só Ele pode dar. E então, quando Jesus ouviu que Bartimeu estava clamando, ele parou. E aí ele perguntou: quem é que está me chamando? E as pessoas falaram: é o cego Bartimeu. E Jesus falou: então traga ele aqui. E as pessoas então correram e falaram: Bartimeu, o Senhor Jesus de Nazaré, ele está te chamando, Bartimeu. Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava chamando ele apressadamente largou aquela capa que até aquele dia, crianças, tinha sido o símbolo da vergonha dele. Aquela capa que quando as pessoas olhavam para ele, elas viam que ele era um mendingueiro, que ele vivia de esmolas. Agora ele não precisaria mais daquela capa. E ele então foi se encontrar com o Senhor Jesus. O doutor Jesus
havia chegado e ele ia mudar a vida de Bartimeu para sempre. E o Senhor Jesus então falou assim para Bartimeu: ei, Bartimeu, o que você quer que eu faça por vocês? Vocês acham que Jesus não sabia que Bartimeu era cego? Claro que sabia, né? Porque Jesus, ele sabe de tudo. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Que o Senhor Jesus sabe do que a gente vai falar antes mesmo da gente nem pensar em falar. Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Ele sabe o que você está sentindo nesse momento. Ele sabe todas as coisas. Mas ele perguntou. E por que ele perguntou então? Porque o Papai do Céu, porque o Senhor Jesus, ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Porque tem gente que pode pensar assim: eu não vou falar com Jesus não, porque ele sabe mesmo que eu estou precisando. Então para que eu vou falar? O Senhor Jesus, ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Por isso que nós temos que chegar diante dele em oração. E aí, então, ele falou para Bartimeu: ei, Bartimeu, o que você quer que eu faça? E o que será que Bartimeu pediu, então? Sabe o que ele podia ter pedido? Ele podia ter pedido uma casa. Senhor Jesus, eu quero uma casa bem grande, uma mansão com muitos empregados, porque aí eu não vou mais me preocupar em ter que pedir esmola, e todas aquelas pessoas que me humilharam, que me viam sentado aqui na porta de Jericó, elas vão ter que ver que eu hoje moro numa casa muito grande. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele falou para o Senhor: Senhor, que eu veja, eu quero ver. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele falou para Bartimeu: veja, então veja, a sua fé te curou. E na mesma hora, a Bíblia, a palavra do Senhor nos conta que na mesma hora Bartimeu voltou a enxergar. E qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu? O rosto amado do Senhor Jesus. Até então ele tinha ouvido a voz doce do Senhor Jesus falando com ele, perguntando para ele o que ele queria, falando para ele que ele tinha tido fé, porque o Senhor Jesus, o doutor Jesus, conhecia o coração de Bartimeu. Então até então Bartimeu só tinha ouvido a voz, a doce voz, a amorosa voz do Senhor Jesus, do doutor Jesus. Mas agora ele estava ali, frente a frente, vendo Jesus como Jesus era de fato. Crianças, a Bíblia nos conta que a partir daquele dia, Bartimeu, ele seguiu Jesus por onde Jesus ia, louvando, adorando o nome dele. Mas Bartimeu, ele além da cegueira física dele, além dele ser deficiente visual, dele ser cego, ele tinha algo muito pior. Bartimeu, além de viver na escuridão da sua cegueira física, Bartimeu, ele vivia na escuridão do pecado. Mas como que você sabe, tia Vera, que ele tinha pecado? Porque a Bíblia nos fala. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que todos nós pecamos. Você peca, tia Vera? Você peca? Sim. E a Bíblia fala mais. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que aquele que diz que não peca já está pecando porque é mentiroso. Porque é mentiroso. A Bíblia nos fala que todos nós pecamos e que todos nós estávamos separados da presença gloriosa de Deus, assim como Bartimeu. Assim como Bartimeu vivia na escuridão do pecado, até o dia que ele encontrou o doutor Jesus, nós também vivíamos na escuridão do pecado, com o nosso coração escuro,
com o nosso coração manchado pelo pecado. Mas através do Senhor Jesus, que veio ao mundo, viveu aqui na terra, entre as pessoas, deixou o lar dele lá no céu, um lar de glória, para vir aqui na terra, por minha causa e por causa de cada um de vocês. Ele viveu aqui, ele sofreu, as pessoas maltrataram ele, as pessoas colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, o sangue escorreu pelo rosto dele, cuspiram no rosto dele, e todo esse sacrifício ali, aquela morte dele na cruz, foi por minha causa e por sua causa. Foi para nos limpar do nosso pecado, porque a única coisa que é capaz de nos limpar do nosso pecado é o sangue de Jesus. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele não ficou preso ali naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia nos fala que ele está sentado ao lado do Pai e que ele preparou lugares, mansões celestiais para um dia nós podermos estar ao lado dele. Mas só vai poder estar ao lado dele quem tem o coração limpo, quem não tem mancha no coração. E aí você pode falar assim para mim: ah, tia Vera, mas é tão difícil para mim. Às vezes meu irmão me irrita tanto, tia Vera. Às vezes o meu coleguinha na escola me irrita tanto que eu acabo brigando. Ai, tia Vera, às vezes eu pego alguma coisa que não é minha. E eu tenho uma novidade para você. A Bíblia, ela nos fala que todo aquele que comete pecado, que confessa diante do Senhor, que fala, que se arrepende e que convida o Senhor Jesus para morar no coração, ele tem o direito de morar no céu, um céu de glória, ao lado do Senhor Jesus. Às vezes, nós nos sentimos desanimados, não é? Tanta coisa que acontece, né? Às vezes nós somos afligidas por tanta coisa, não é? E ficamos desanimados. Mas o doutor Jesus, ele tem um remédio para nós. Ele tem uma injeção de ânimo. Quem aqui gosta de tomar injeção? Eu não gosto de tomar injeção, dói, né? Pois é. Mas nós temos, então, o doutor Jesus, ele nos dá uma injeção de ânimo, porque todas as vezes que nós chegamos diante dele e falamos: ai, Senhor, eu tô tão desanimado com tanta coisa que tem acontecido, eu esperava que acontecesse uma coisa, mas não aconteceu. O Senhor Jesus, então, através do Espírito Santo dele, ele renova as nossas forças, ele nos dá vigor para que a gente possa continuar os nossos dias fazendo aquilo que agrada a ele. Às vezes você pode falar assim: ai, tia Vera, eu brigo tanto, eu não consigo ficar sem brigar, porque eu brigo com meu irmão, eu brigo com meu colega, eu brigo com a minha prima, eu brigo com meu primo. O doutor Jesus, então, ele tem um remedinho para nós, que é o domínio próprio. O domínio próprio, que quando nós pedimos para o Senhor, quando nós falamos: Senhor, eu não consigo, me ajuda, me dá força, me dá sabedoria, através do Espírito Santo e através da palavra dele, o Senhor, ele vem nos dar esclarecimento, ele vem nos dar sabedoria para que a gente possa se controlar. Naquela hora que a gente está com mais raiva, com mais bravo assim, o Senhor, ele nos dá força para nós nos controlarmos. Mas isso nós precisamos estar com o Senhor Jesus, ter ele no nosso coração. Nós precisamos ter a liberdade de chegar na presença dele. Quando a gente vai no médico, a gente chega no médico e fica lá parado, só olhando para a cara do médico? Não, né? A gente tem que falar, não é? A gente tem que falar pro médico o que a gente está sentindo. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga, tô com dor no braço. E aí então o médico, ele vai passar um remedinho.
E o doutor Jesus a mesma coisa. Ele quer ouvir a nossa voz, ele quer nos ouvir, falando para ele o que é que nós temos, o que é que traz aflição, o que é que traz angústia, o que é que por que é que nós somos fracos, o que é que está nos dando fraqueza. E aí o Senhor, então, ele passa uma vitamina pra gente, que é a vitamina da palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela é uma vitamina diária, ela é o nosso alimento diário para nós ficarmos fortes na presença do Senhor, para nós aprendermos a viver de maneira que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é o nosso alimento, ela é a nossa vitamina, e a gente não pode deixar de tomar a vitamina, não é? Se a gente quer crescer forte, inteligente, não é isso? Mais um remedinho, então? E o colírio de Deus. Olha aqui, o que é que o Senhor Jesus, o que é que o doutor Jesus tem pra gente? O colírio de Deus. Quantas pessoas estão cegas, não é? Estão cegas para aquilo que está na palavra. Estão cegas para aquilo que é a vontade de Deus para a vida delas. Estão cegas para a verdade. E sabe o que acontece quando as pessoas ficam cegas para a verdade? Elas acabam fazendo o que não agrada ao Papai do Céu. Elas acabam assistindo filmes e assistindo vídeos pelo celular, pelo computador, que não agrada ao Papai do Céu. Verdade. Elas acabam fazendo coisas que estão totalmente contra a vontade de Deus. Elas estão cegas para a verdade. Mas o doutor Jesus tem então esse remedinho, que é o colírio de Deus. Através da palavra dele, nós entendemos e nós enxergamos a verdade. E a gente tem ainda mais um remedinho, que foi o remedinho que Bartimeu tinha: a nossa fé. Nossa fé, é isso mesmo. O Senhor Jesus, quando ele curou Bartimeu, o que ele falou para o Bartimeu? Quem lembra? Vamos ver quem lembra? Ele falou assim, você pode ver então. Quando Bartimeu falou assim, Senhor, eu quero ver, o Senhor Jesus, o doutor Jesus falou o que para ele? Veja então, a sua fé te curou. O Senhor Jesus, ele conhecia o coração de Bartimeu. Ele sabia que Bartimeu tinha fé, que Bartimeu tinha feito todo aquele esforço de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele tinha fé. Se Bartimeu não tivesse fé, ele não teria gritado. Se Bartimeu não tivesse fé, Jesus não teria ouvido. E se Bartimeu não tivesse fé, ele teria vivido naquela situação de mendigância, vivendo na dependência de esmolas. Mas ele teve fé, e esse remedinho que é a fé tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes eu sei que é difícil ter fé. Quando a gente olha para alguma situação e a gente vê que as coisas estão ficando difíceis, que coisas que assim é só mesmo um milagre para nos acudir, para nos salvar, para nos tirar daquela situação. É exatamente aí, quando nós precisamos de um milagre, que o Senhor Jesus, que o doutor Jesus, ele age em nosso favor. Então esses remédios, crianças, todos esses remédios que eu apresentei para você, que o doutor Jesus tem para a nossa vida, é através da palavra dele. É através da palavra dele que nós temos conhecimento. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. Você que até hoje vive como Bartimeu vivia, cego. Mas eu enxergo, tia Vera. Mas não é dessa cegueira que eu estou falando. Eu estou falando da cegueira espiritual. Eu estou falando da cegueira que nos impede de conhecer a verdade, de ver a verdade. É dessa cegueira que eu estou falando. Você que ainda não convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, faça isso. Convide Ele para morar no seu coração. Convide Ele para preencher esse vazio, para tirar essa tristeza do seu coração, porque só Ele, só o doutor Jesus, Ele tem um remedinho que tira a tristeza do nosso coração. Se você ainda não fez isso, se você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, para você poder fazer parte da família dele, então faça isso.
e você vai ver que os seus dias vão ser diferentes. Assim como Bartimeu, ele seguiu louvando e adorando a Jesus. Você vai ver que você tem muito motivo para seguir e para adorar o Senhor Jesus. E muito mais. Quantas pessoas viram Bartimeu, que já estava curado, e aquelas pessoas conheciam ele, elas podiam ter até pensado, mas aquele ali não é o Bartimeu que vivia lá na porta de Jericó, mendigando? E agora ele está vendo? O que aconteceu? Ei, Bartimeu, o que aconteceu com você? E Bartimeu então falava, foi o Senhor Jesus, foi o doutor Jesus, eu tive um encontro com o doutor Jesus. E da mesma maneira, quando você convidar o doutor Jesus, o Senhor Jesus para morar no seu coração, você vai ter um encontro com ele e a sua vida vai mudar. E aí quando as pessoas perguntarem para você assim, você andava tão triste, você andava tão desanimado, você andava tão aflito, o que aconteceu? Foi o doutor Jesus. O doutor Jesus, ele me alcançou. O doutor Jesus, ele me deu um remedinho que eu conheci através da palavra dele. Amém, crianças? Que vocês possam ficar com essa palavra no coração de vocês. Que essa palavra venha falar ao coração de vocês, continuar falando através do Espírito Santo. Que vocês venham ter um encontro com o Senhor Jesus. E quem ainda não convidou o Senhor Jesus para morar em seu coração, convide. Convide que você vai ver a diferença que vai ser. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, essa foi a nossa história do doutor Jesus. Nós falamos que ia apresentar e apresentamos. Eu falei assim bem rapidamente por conta do nosso horário, né? Mas não apresentei inclusive, né, o plano da salvação como recurso visual. Eu falei do plano da salvação, mas eu não apresentei. Mas assim, vamos aproveitar todas as oportunidades para a gente apresentar o plano da salvação para as crianças, tá? O nosso foco maior é levar o Senhor Jesus para as crianças. Como eu tenho dito para vocês, contar uma história, a gente conta, eles ouvem uma história na escola, eles ouvem uma história em casa. Mas essa história que nós contamos, que são histórias verdadeiras, que estão na palavra do Senhor, essas histórias, elas têm que trazer transformação para a vida das crianças. Elas não podem sair do culto, sair da célula, sair da escola bíblica dominical. Eu aprendi a história de Bartimeu e ponto. Não. O que foi que mudou na vida de Bartimeu? Qual foi a transformação de vida do Bartimeu? Essa transformação tem que ter também na vida das nossas crianças. Amém? Então, quando vocês contarem a história, preparem aí um plano da salvação bem bonito, que chame bem a atenção deles, para eles poderem compreender melhor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm assim alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível, tá? Se for alguma coisa técnica do curso Criando com EVA e tudo mais, né? Vocês podem perguntar que o pessoal da equipe da Glorinha vai responder. Se for alguma coisa com relação à história de hoje ou aos recursos visuais, assim que eles me passarem, eu respondo para vocês. Combinadinho? A nossa próxima live, então, vai ser na terça-feira. Na próxima terça-feira, hoje é terça, né? Me confundi um pouco. Eu quero passar um recadinho rápido para vocês. Quem não conseguiu acompanhar a live da pastora Leida, que foi ao ar na quinta-feira passada pelo Instagram, essa live está salva no YouTube, tá? Então vocês conseguem, se não me engano, tá no Instagram também, mas quem não tem Instagram tem a facilidade de assistir pelo YouTube, tá bom? Combinado? Assistam, foi bênção, foi assim uma mensagem muito esclarecedora que trouxe a gente assim para uma realidade que muitos não conhecem, tá? Então assistam lá, curtam as nossas redes sociais, nos sigam nas redes sociais. E eu falei uma coisa errada, nossa próxima live não vai ser na terça-feira, nossa próxima live vai ser no sábado, dia 26, sábado agora, dia 26 de setembro, às 19 horas, quando nós vamos fazer
ao vivo o sorteio da agenda permanente do tio Adriano. Tá combinadinho? A live de terça-feira nós ainda não temos um tema, porque eu separei alguns e eu tô ali em oração, né, pedindo ao Senhor um direcionamento, tá? Mas assim que eu souber, a gente já vai colocar aí em nossas redes sociais e vocês vão ficar sabendo. Pro pessoal do grupo do WhatsApp, tenham paciência de não poderem comentar, de não poder interagir, só mais um pouquinho de paciência que a gente já tá acertando isso, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um resto de semana abençoado, guardados, guardadas na proteção dele, porque é somente ele, o doutor Jesus, que tem a proteção que a gente precisa. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo. Tchau! Vamos concluir o vídeo. Vou ter que dar a volta para concluir.